Abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Aqueles que nos visitam, nós temos por costume expor as Escrituras de forma sequenciada e nós estamos estudando aos domingos à noite, no culto vespertino, a carta de Paulo aos Filipenses. Desta feita, nós meditaremos do versículo 18 ao verso 26. Filipenses, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 26. Ouçamos com atenção a leitura da palavra do Senhor. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Deixe-me iniciar esse sermão lhe contando uma pequena história. No ano de 1993, um cidadão chamado Bill Jerrick, ele pescava nas geleiras de St. Mary, Colorado. Enquanto ele pescava ali nas geleiras, ele ficou com a perna presa sob uma pedra. Uma pedra caiu e ele ficou com a sua perna presa. A previsão era de neve. E Bill estava sem jaqueta, com a mochila, sem mochila e sem comunicação alguma. Bill tentou de todas as formas sobreviver. E em uma tentativa desesperada para sobreviver, Bill pegou a sua camisa de flanela, fez ela de torniquete e depois ele usou uma faca de pesca para cortar a própria perna na altura do joelho. Logo após, ele usou pinças do seu kit de pesca para pinçar as artérias sangrando. E aí ele caminhou, mancando, até a sua caminhonete, foi até o hospital. O que é que essa história tem a ver conosco? O que é que ela nos ensina? Essa história, irmãos, nos ensina que o ser humano ele vai fazer na sua busca incessante por sobreviver todas as coisas, até cortar uma perna, se for necessário. Nós vimos essa circunstância de tentativa de sobreviver alguns anos atrás, especificamente 1 ou 2 anos atrás, quando nós vimos a tragédia ali, por exemplo, com as chuvas no Rio Grande do Sul, onde muitos perderam tudo e muitos correram desesperadamente para sobreviver. Mas isso também é comum na nossa vida, porque nós gastamos dinheiro com os melhores médicos,
Quando nós temos algum problema, por exemplo, de saúde devido a questões alimentares, nós adotamos disciplina alimentar, buscamos fazer reeducação alimentar para melhorar a nossa condição de saúde. Nós nos mudamos, às vezes, até para alguns climas específicos, por causa de saúde, para que nós tenhamos uma condição melhor. E o fato é que até cortaremos parte do nosso corpo para viver, se assim for necessário. Essa é a tônica da nossa vida. Mas há uma questão que eu e você devemos responder. Nós buscamos fazer de tudo para sobreviver. Cortar perna, mão, um braço. Mas a questão é, para que nós vivemos? Para que você vive? Nessa vida que aqui estamos, nós não sabemos quanto tempo iremos morrer, ou em quanto tempo iremos morrer. Nós não sabemos quanto tempo viveremos. E a pergunta é, para que você vive, ou para que daqui para frente você viverá? Nós encontramos aqui um apóstolo Paulo que está escrevendo uma carta de uma prisão romana. Um homem que está acorrentado e um homem que vai nos contar sobre o sentido da vida e também sobre a glória da morte. Paulo vai nos demonstrar aqui o que é uma vida que glorifica a Deus, uma vida que vale a pena ser vivida e uma morte que vale a pena morrer. Esse texto que nós temos, irmãos, é um texto que o apóstolo Paulo nos fala daquilo que o motiva a viver e o que ele espera da morte. E o que ele espera da morte. Quando você olha para o versículo 21 vai resumir bastante isso, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para Paulo, viver e morrer trata de uma só tônica: Cristo. Se vivo, vivo para Cristo. Se morro, morro para Cristo. Ou seja, o que Paulo diz aqui é: viver é servir a Cristo e morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Na última semana, irmãos, nós vimos como o apóstolo Paulo aqui enxerga tudo aquilo que ele tem enfrentado como uma oportunidade ou como uma providência do Senhor para que o Evangelho de Cristo cresça, para que o Evangelho de Cristo se expanda. Nós vimos isso aí do versículo 12 até o versículo 18, Paulo dizendo toda a sua circunstância tem colaborado para o crescimento do Evangelho, e isso faz com que ele se alegre no Senhor. Paulo aqui, no versículo 12 até o versículo 18, nos demonstrou como é uma vida focada no Senhor, como é uma vida que tem como alvo a glória do Senhor, a glória de Cristo. Ele demonstrou como o seu alvo é um só, é fazer com que Cristo seja glorificado. Aquilo que ele tem enfrentado, as aflições, as perseguições, as cadeias, tem contribuído para o crescimento do reino do Senhor. E Paulo diz: nisso eu me regozijo, eu me alegro. Mas aí o apóstolo Paulo nos fala sobre uma vida que vale a pena ser vivida, e a partir de agora ele nos demonstra também uma morte que vale a pena ser enfrentada. Uma morte que vale a pena morrer. Paulo aqui vai nos demonstrar, irmãos, aquilo que o motiva a viver e aquilo que ele espera da morte. E o que ele espera da morte é estar com Cristo, é estar na glória com o Senhor. Paulo vai nos apontar aqui uma perspectiva de futuro, que deve ser a minha e a sua perspectiva, de viver para a glória do Senhor.
Nessa noite nós vamos meditar aqui um pouco nesse texto e nós vamos ver, eu trago como tema desse sermão, uma vida que vale a pena viver e uma morte que vale a pena morrer. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. Uma vida que vale a pena viver e uma morte que vale a pena morrer é manifesta de duas formas. A primeira, na nossa ambição de honrar a Cristo. É o que nós veremos no versículo 18, na parte B, até o verso 21. E uma vida que vale a pena viver e uma morte que vale a pena morrer é manifesta na nossa visão de estar com Cristo e servir a igreja. Uma vida que vale a pena morrer, ou vale a pena viver, e uma morte que vale a pena morrer, é manifesta, primeiro, na ambição de honrar a Cristo, e segundo, na visão de estar com Cristo e servir a igreja de Cristo. Volte seus olhos para o texto, veja o que Paulo vai nos dizer a partir do verso 18 em diante. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O apóstolo Paulo, irmãos, havia falado aos filipenses sobre a sua situação, que era uma situação de cadeias. Os filipenses estavam preocupados com ele. Mas Paulo, se você olhar o texto no seu contexto todo, você vai ver que o apóstolo Paulo não diz: olha, irmãos, olhem para mim e olhem para as minhas necessidades. Vejam aí o que vocês podem fazer. Paulo está preso, mas Paulo não diz para aqueles irmãos, escrevendo para eles, dizendo o seguinte: veja, contate os oficiais romanos, veja aí com seus líderes políticos, veja, por favor, meios de me tirarem da cadeia. Não é isso que Paulo faz. Ao invés disso, do versículo 12 até o verso 26, o apóstolo Paulo vai trazer conforto para os filipenses. Paulo vai dizer aí que eles não se preocupem com ele, porque o seu sofrimento, por exemplo, levou o avanço do Evangelho. Toda a guarda estava ouvindo o Evangelho, estavam proclamando o Evangelho com ousadia, versículo 12 ao 15. Ele diz para não se preocuparem, por exemplo, com aqueles evangelistas que estavam pregando de forma invejosa, por contenda. Ele diz: não importa isso. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, o que é que eu faço? Eu me alegro. Eu me alegro. Paulo aí, irmãos, ele diz: não se preocupem comigo, porque Cristo está ou será exaltado em minha vida, assim também como na minha morte. Não se preocupem comigo. E aí, Paulo vai passar, a partir do verso 18 em diante, na parte B, demonstrar ou mostrar maneiras como eu e você devemos procurar honrar a Cristo. Uma vida que vale a pena viver é uma vida que honra, busca a honra de Cristo. Uma vida que vale a pena, ou uma morte que vale a pena morrer, é uma morte que honra a Cristo. Veja que Paulo aí, ele conclui dizendo: eu me alegro, ou me regozijo, no versículo 18, quando ele diz: quer por pretexto, quer por verdade, com isto eu me regozijo. Aí Paulo diz: sim, eu sempre me regozijarei. Como é que eu e você devemos aprender a honrar a Cristo? Primeiro, é nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. É nos regozijar em Cristo. Depois o apóstolo Paulo relatar a sua circunstância atual, ele conta os seus planos para o futuro e eles incluem regozijar no Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso em cadeias,
Paulo está passando por problemas, mas Paulo está confiante e alegre, apesar da sua situação, porque os seus sofrimentos, as suas cadeias não podem e não irão abalar a sua confiança. O que Paulo está dizendo é: na vida ou na morte, eu sempre me alegrarei no Senhor. Quando eu e você olhamos mais detalhadamente para as Escrituras, irmãos, essa perspectiva de Paulo é a mesma perspectiva do povo de Deus. Por exemplo, o profeta Abacuque, lá em Abacuque 3, 17 ao 20, eu peço aos irmãos que voltem um pouquinho lá, vamos lá para Abacuque, capítulo 3. Versículo 17 ao 20, o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Leiam comigo: todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Abacuque está dizendo aqui, apesar de não ter comida, apesar dos campos não florescerem, nenhum gado está nos currais, apesar da circunstância ser adversa, eu me alegro no Senhor. É a mesma perspectiva do apóstolo Paulo aqui aos Filipenses. Ele busca honrar a Cristo, apesar das suas circunstâncias, se alegrando no Senhor. Versículo 18 diz: eu sempre me regozijarei. Quando você olha, por exemplo, para Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21, volte comigo lá, por favor. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Perdeu tudo, mas apesar de perder tudo, o texto diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. As Escrituras, irmãos, nos demonstram, o apóstolo Paulo aqui nos demonstra que uma vida que honra a Cristo é uma vida que compreende que a sua alegria não está nas circunstâncias, a sua alegria está no seu Senhor. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que compreende que muito além dos seus problemas, ele tem um Deus que cuida, que governa, que conduz a sua vida. E por isso ele se alegra nesse Deus, ele se alegra na presença desse Deus. Paulo pode estar passando por cadeias, afligido, ele está prestes a talvez morrer, pois ele não sabe a sua perspectiva, o que vai ocorrer. Mas o que Paulo diz: se eu morrer ou se eu viver, eu me alegrarei no Senhor. E a pergunta que eu faço para você é: se você tem enfrentado lutas e provas, essas provas, essas lutas, têm levado você a se alegrar no Senhor? Tem levado você a orar ao Senhor? Ou tem levado você a murmurar e reclamar do Senhor? Como anda a sua vida? Como você tem vivido? As suas lutas, as suas aflições têm levado você a viver cabisbaixo, abatido, achando que Deus lhe esqueceu? Ou tem levado você a se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim, apesar de toda a minha aflição? Olhe para Cristo, olhe para Paulo aqui, olhe para Abacuque, olhe para Jó. Talvez, ou melhor, nenhum de nós irá enfrentar o que o nosso Salvador enfrentou. Nenhum de nós irá enfrentar o que Paulo enfrentou. Nenhum de nós irá enfrentar o que Jó enfrentou. Mas esse povo encontrava alegria onde? No Senhor. Uma vida
que vale a pena ser vivida, uma morte que vale a pena morrer, é uma vida e uma morte que compreende que Cristo está no centro de tudo. Eu vou honrá-lo a Ele, eu vou honrar a Ele, me alegrando nele. Quais são os seus planos para o futuro, meu querido, minha querida? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta. Quais são os seus planos para o futuro? Talvez você tenha ótimos planos, ou até mesmo talvez você não tenha ideia do que será a sua vida. Mas eu quero lhe dar um plano para o seu futuro, uma perspectiva para o seu futuro. Alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, especialmente no seu sofrimento. Se regozije em Deus nas suas aflições. Porque mesmo em meio às suas aflições, o Senhor cuida de você. A realidade é que nós nos alegramos com aquilo que nós valorizamos. Quando você se alegra com o sofrimento, isso demonstra que a sua vida não está definida pelas circunstâncias, mas está definida pelo Deus que você serve. Quando você se alegra apesar das dificuldades, isso demonstra que você não está vivendo nessa vida meramente pelas coisas desse mundo, mas você está buscando viver para a glória do Senhor. Essa é a perspectiva de Paulo. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina acerca de honrar a Cristo nessa vida e na morte é: honremos ao Senhor nos alegrando no Senhor. Tudo pode desmoronar, mas mesmo tudo desmoronando, você ainda pode cantar que Cristo é a sua salvação, que Cristo é a sua alegria, que Cristo é o seu tesouro. Você pode fazer isso, crente? Amém? Mas Paulo também nos demonstra como honrar ao Senhor, confiando plenamente em Cristo. Versículo 19. Paulo diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Cristo, ou de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo, irmãos, quando ele olha para o seu futuro não trazia medo para ele. Ele não ficava amedrontado. Paulo não temia, porque para ele o fim da sua história não era martírio, era glória. Paulo olha para tudo aquilo e diz: pela súplica da igreja do Senhor, pela provisão do Espírito Santo, eu sei que tudo que vai ocorrer comigo me resultará em libertação. A morte para Paulo não era um fim trágico. A morte para Paulo era uma recompensa gloriosa. Morrer para Paulo não era ir para um sepulcro escuro, gelado. Morrer para Paulo não era acabar. Morrer para Paulo era estar com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu estou certo de que isto mesmo, aquilo que pode ocorrer comigo, pela súplica dos santos, pela obra, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, tudo isso vai redundar para mim em libertação. Mas de que libertação Paulo aqui está falando? Alguns vão dizer que Paulo está falando de uma perspectiva de libertação da cadeia, da prisão. Só que Paulo demonstra claramente aqui que a sua perspectiva não é meramente baseada na perspectiva humana. Eu creio que Paulo aqui está falando sobre o aspecto de que ele aguarda no Senhor aquilo que ocorrer com ele, seja a libertação da prisão, seja a sua morte, para ele é liberdade. Para ele é libertação, para ele é glória, para ele é incomparavelmente melhor. Paulo não sabia se o seu futuro trazia absolvição, Paulo não sabia se o seu futuro trazia morte, mas o que Paulo sabia é: qualquer uma das duas opções
significaria a libertação na vontade de Deus. A sua salvação era certa, a sua libertação era iminente. Ou ele seria libertado da prisão, ou ele poderia ser morto e estar com Cristo. Estar com Cristo. Ser liberto definitivamente do poder do pecado. Paulo alegrava-se com qualquer uma das circunstâncias e o seu senso de segurança estava fundamentado justamente nas orações dos santos e na provisão do Espírito Santo. Paulo sabia que ele estava seguro nas mãos do seu mestre. Você tem convicção disso? Você tem convicção de que o seu Senhor irá lhe guardar em toda e qualquer circunstância, aconteça o que tiver de acontecer com você? Se você morrer hoje, você tem convicção de que está seguro, de que estará na glória, você tem convicção de que estará liberto das consequências do pecado, da morte. Esse é um dos aspectos, irmãos, que eu e você temos que refletir bastante como crentes. Porque como crentes, eu e você não devemos temer a morte. Como crentes, eu e você devemos nos regozijar no Senhor e dizer: se eu tiver que morrer, eu morrerei, porque Cristo já me salvou. A morte não é o fim. Mesmo a morte trazendo dor, porque é consequência do pecado. Mas para mim, para você, crente em Cristo Jesus, a morte não é o fim. Paulo busca honrar ao seu Salvador, ao seu Senhor, ao seu Deus. Ele busca viver uma vida que honra a Deus, demonstrando plenamente onde está a sua confiança. A sua confiança está no seu Deus que irá libertá-lo. Seja libertando das cadeias, seja fazendo com que ele passe pelo martírio. Qualquer uma das circunstâncias, ele estará seguro nas mãos daquele a quem ele serve, daquele que é o seu Senhor, o seu dono. Mas uma vida que vale a pena ser vivida, uma morte que vale a pena morrer, é uma vida que busca honrar a Deus, alegrando-se em Cristo. É uma vida que busca honrar a Deus, confiando plenamente em Cristo. E é uma vida que busca honrar a Deus, representando Cristo com ousadia. Veja o que diz o versículo 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada eu serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: Paulo é um homem que está olhando para um futuro erguido na ponta dos pés, com a visão do farol alto, subindo no ombro dos gigantes. Em toda essa situação, Paulo tem uma esperança. Ele está em uma prisão. Ele não está num altar. Paulo está preso, está algemado. Ele não está no meio do público. Ele não está pregando no púlpito. Mas Paulo está pregando ali, numa prisão, com a sua vida sendo devastada, assolada, com inimigos implacáveis contra ele, acusações falsas, levianas. Ele reconhece que precisa das orações, ele reconhece que precisa da provisão do Espírito Santo. Mas Paulo tem uma expectativa. Ele não será envergonhado no seu julgamento. Ele tem confiança para o seu futuro. Ele busca honrar a Cristo e o seu desejo é um: é representar a Cristo, tanto em sua morte quanto na sua vida. Por isso que Paulo vai dizer: com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer
é lucro. Ele irá representar Cristo calorosamente, vigorosamente perante o mundo, defendendo o Evangelho. Paulo não está preocupado com a sua honra. Paulo não está preocupado com glória para si mesmo. Paulo está preocupado em glorificar a Cristo no seu corpo. Paulo está preocupado em honrar a Cristo, exaltar a Cristo no meio daqueles que são os seus algozes. E é assim que Paulo busca honrar a Cristo acima de todas as coisas, demonstrando que honrar a Cristo é se preocupar mais com a glória de Cristo do que com Ele mesmo. É preocupar-se mais em exaltar a Cristo do que trazer glória para si mesmo. Você, crente, você vive para Cristo. Você tem demonstrado quem é mais importante na sua vida? O seu trabalho é para a glória de Cristo? O seu testemunho é sobre Cristo? Você tem buscado viver em santidade, em retidão, para a glória de Cristo? Você tem buscado na sua vida, no seu lar, na sua família, honrar ao Senhor Jesus Cristo? A sua vida é para a glória de Cristo? A convicção do apóstolo Paulo é a sua convicção? Você tem buscado servir ao Senhor com ousadia, demonstrando para esse mundo em trevas que Cristo é o Senhor e que o seu desejo é glorificar a Ele e exaltar a Ele? Paulo faz isso. A vida de Paulo é uma vida centrada em Cristo. Ele busca comunhão com Cristo e exaltar a Cristo. Aqui, irmãos, essa perspectiva do apóstolo Paulo é uma perspectiva que deve nos fazer refletir. Estudando esse texto, me chamou a atenção uma aplicação que um comentarista fez. E eu quero chamar a atenção para cada um de vocês. Quando nós olhamos para os textos e vemos a perspectiva do apóstolo Paulo de buscar honrar a Cristo, glorificar a Cristo, de testemunhar de Cristo com ousadia, o comentarista diz: você pode imaginar como seriam as conversas do apóstolo Paulo com os guardas que ali estavam guardando? Aí ele diz, imaginando essa conversa: ei, Paulo, nós não gostamos de você, nós não gostamos do seu Messias e nós vamos matar você. Paulo responderia: isso seria ótimo, porque morrer é ganho, pode me matar. Pensando bem, Paulo, nós vamos deixar que você viva. Paulo diz: fantástico, porque viver significa trabalho frutífero e alegre. Bem, então nós vamos deixar você viver, mas nós vamos fazer você sofrer. Paulo responderia: ei, pessoal, eu considero que os sofrimentos do mundo presente são nada quando comparados com a glória que será revelada em Cristo Jesus. Me alegra e me encherá de alegria sofrer pelo nome de Cristo. Você consegue contemplar isso? Porque é justamente essa perspectiva que o apóstolo Paulo coloca aqui, de uma vida centrada em Cristo, que se morrer é lucro, mas se viver, ele vai viver para trabalhar e testemunhar de Cristo com ousadia. O desejo dele é honrar a Cristo em todo momento. Paulo diz: se eu morrer, eu estarei com Cristo, e se eu viver, eu vou trabalhar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
A vida de Paulo, a perspectiva de Paulo é: tudo é para Cristo, tudo é sobre Cristo, eu vou me alegrar em Cristo, eu vou confiar em Cristo, eu vou representar Cristo, eu vou viver para a glória de Cristo. E a pergunta que eu faço é: você que aqui está, irá viver para honrar Cristo? Esse é o seu objetivo? Esse é o seu desejo? Porque a vida só tem sentido se nós vivermos para a honra de Cristo, para a glória dele. Porque se nós vivermos voltados para a glória nossa, nós viveremos frustrados a vida inteira. Se você viver buscando glória para você, você nunca se satisfará. Porque nunca será suficiente. É por isso que você precisa e necessita tirar o foco de você e buscar colocar o foco em Cristo, honrando a Cristo. A sua ambição é a glória de Cristo, é honrar a Cristo. Esse é o seu desejo? E aqui nós caminhamos para o nosso segundo ponto. Uma vida que vale a pena viver e uma morte que vale a pena morrer é manifesta na nossa ambição de honrar a Cristo e na nossa visão de estar com Cristo e servir a igreja. Veja como Paulo vai dizer isso a partir do verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que é de escolher. Ora, de um e outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aqui nós temos primeiro o apóstolo Paulo trazendo um dilema dele. Paulo está num dilema. E aqui eu chamo a sua atenção. Você consegue completar a frase? Para mim viver é e morrer. Essa é uma realidade sua? Ou você está apenas repetindo aquilo que Paulo disse? Atente para isso. Se você busca honrar a Cristo e entende que viver é Cristo, a sua vida não é centrada em você. Ela não é sobre você. Ela é sobre Cristo. Quando você afirma isso, você está dizendo que está disposto a morrer para si mesmo. Você está dizendo que está disposto a carregar a cruz. Você está dizendo que está disposto a se sacrificar por amor a Cristo. Você está dizendo que o seu desejo é estar com Cristo e servir a igreja de Cristo. Paulo, ele tem um dilema aí. Ele olha e ele se encontra num dilema. Ele começa aí a abrir o seu coração para os filipenses, de como ele está enxergando toda aquela situação. Viver significa honrar a Cristo com trabalho frutífero, e morrer significa possuir Cristo, num sentido mais pleno. E aí Paulo vai demonstrar justamente isso. O dilema dele é: viver é Cristo. Mas se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E aí ele tem um dilema que divide-se em duas opções. Primeiro, viver é Cristo. Desde a conversão do apóstolo Paulo, irmãos, Cristo é o centro da vida de Paulo. Cristo ocupa a primazia em tudo. Ele nega a si mesmo.
Ele busca fazer a vontade do Senhor. Paulo centralizou toda a sua vida em Cristo. Para o apóstolo Paulo, continuar a viver, escapar da espada, do carrasco, significava uma oportunidade para pregar o Evangelho e partilhar a sua vida com os outros. Se ele tivesse de viver, ele diz: eu vou viver para Cristo. Mas, se eu tiver de morrer, é lucro também. É lucro também. Ele diz: permanecer vivo dá a oportunidade de pregar a Cristo, mas o meu desejo também é de partir. O meu desejo é estar com o meu Salvador. O meu desejo é estar nos céus, do lado daquele que me salvou. E isso é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Porque eu irei desfrutar das glórias dos céus. Eu irei desfrutar da presença do Senhor. Eu não estarei mais sob a influência do pecado. Esse é o dilema de Paulo. Mas como é que Paulo vai dizer? Veja que ele diz que o desejo dele é estar com Cristo e partir. Ele preferiu o quê? Morrer. Mas por que Paulo preferiu morrer? Porque é incomparavelmente melhor você estar na presença do seu Salvador, sabendo que não haverá mais sofrimento e não haverá mais dor. Morrer significa mais de Cristo, um relacionamento mais íntimo com Cristo. Mas mesmo entendendo isso, veja que Paulo toma uma decisão. Qual é a sua decisão? Eu vou estar com Cristo, mas é servindo aos meus irmãos ainda. Veja o que ele diz aí, versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O desejo de Paulo é estar com o seu Senhor, com o seu Salvador, é morrer. Mas pelo bem dos seus irmãos, pelo bem da igreja do Senhor, Paulo diz: é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. A decisão de Paulo, irmãos, é servir a igreja. Embora ele soubesse que a presença eterna de Cristo era melhor, ele decidiu viver os seus dias pelo bem da igreja do Senhor. Embora a morte para ele fosse uma opção melhor, ele decidiu que deveria ficar para o benefício do corpo de Cristo. Ele nos disse que preferia ficar para que a igreja de Cristo crescesse. Agora veja como é que Paulo vai nos ensinar aí algumas coisinhas, e eu quero fazer algumas perguntas aqui. Paulo vai dizer que o seu desejo é permanecer na carne. E ele diz: convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo diz no versículo 24 que é mais necessário permanecer na carne. É necessário que ele viva. É necessário que ele permaneça na igreja. É necessário que ele esteja ali com seus irmãos. Entenda uma coisa aqui, Paulo não está dizendo que se ele partir a igreja desmoronará. Paulo não está dizendo que se ele partir a igreja irá acabar. Não é isso que ele está dizendo aqui. Lembre-se que Paulo declara sobejamente quem é o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o dono e é Ele que tem soberania. Mas o que Paulo está dizendo é: o meu anelo, o meu desejo é servir intensamente aos meus irmãos. É servir a igreja do Senhor. É servir aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e eu faço parte desse corpo.
é servir a igreja do Senhor da glória. A questão é, para você que aqui está, que Deus tem conservado, tem sido o seu desejo servir a igreja? Servir a Cristo e servir a igreja. Se as pessoas, ou melhor, deixa eu reformular, se você sair, se você for transferido de emprego, se você tiver de sair dessa cidade, se você tiver de mudar de bairro, ou até mesmo desta igreja, será que a igreja vai sentir falta de você? Porque você servia a igreja do Senhor, servia aos seus irmãos? Paulo diz, eu vou ficar e eu vou servir. É por isso que eu estou a viver. Você consegue também dizer isso? Que você está disposto a servir a igreja do Senhor, servir a Cristo e servir a igreja do Senhor? Paulo também diz, eu vou ficar e eu vou servir e eu vou trabalhar para o progresso dos meus irmãos, para a alegria dos meus irmãos. Veja que Paulo diz aí, convencido disso estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Eu vou ficar e vou servir aos meus irmãos, para os meus irmãos progredirem na fé. Eu vou trabalhar para que eles cresçam e para que eles se alegrem no Senhor, assim como eu me alegro. A perspectiva de Paulo é uma perspectiva de honra a Cristo, de viver para Cristo e morrer também para Cristo. Morrer para si mesmo, trabalhando no reino de Cristo. Paulo deseja permanecer vivo para que as pessoas possam crescer na fé e progredir, crescer na alegria. Paulo diz algo semelhante lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, quando ele diz o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Ele servia e cooperava para o progresso da igreja do Senhor e para a alegria, para que aqueles irmãos se alegrassem no Senhor. Ele se esforçava para que os outros crentes em Cristo se alegrassem no Senhor. A pergunta é, você se identifica com isso? De anelar, permanecer na igreja do Senhor, servir a igreja do Senhor para que outros se alegrem por meio do seu serviço, para que outros se regozijem por causa da sua vida, pela presença sua no meio deles, servindo e glorificando. Você tem sido instrumento do Senhor para que outros cresçam na presença do Senhor e se alegrem no Senhor. Você tem pensado em viver em benefício do progresso dos outros e aumento da alegria dos outros? Ou você tem pensado em viver simplesmente pensando na sua alegria, no seu crescimento, na sua vida? Na perspectiva de Paulo, irmãos, não existe uma vida centrada em si mesma. Existe uma vida centrada em Cristo, para a glória de Cristo, para o serviço a Cristo e aos seus irmãos. Convém que ele cresça e eu diminua. É a perspectiva de João, é a perspectiva de Paulo. Convém que Cristo cresça, convém que o meu irmão cresça. E eu vou trabalhar para isso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele trabalha
para que outros se regozijem na presença do Senhor. Veja o que diz o versículo 26. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O seu anelo é que as pessoas se alegrem com Ele, se regozijem na presença do Senhor com Ele. Por isso, por causa disso, Ele iria trabalhar para que os outros se gloriassem em Cristo e se alegrassem no Senhor. O propósito da vida de Paulo era fazer com que outros encontrassem alegria no seu Deus e se regozijassem no seu Deus. Esse é o seu propósito, crente. Você está disposto a viver para Cristo e morrer para Cristo? Você está disposto a servir aos seus irmãos? Essa é a perspectiva de Paulo, essa deve ser a nossa perspectiva. Mas pastor, eu estou muito aquém disso. Como é que eu posso viver dessa forma? Como é que eu posso viver na mesma perspectiva do que o apóstolo Paulo? Como é que eu posso ter uma vida cheia de significado como a de Paulo? Honrando a Cristo, regozijando-se em Cristo, confiando em Cristo e representando a Cristo. Como é, pastor, que eu posso ter uma morte que glorifique a Cristo? Sabe como é? É olhando para o próprio Cristo. É olhando para o próprio Cristo. Porque quando Paulo conheceu a Cristo, a sua vida mudou. Quando Paulo teve um encontro com Cristo, a sua perspectiva mudou. Esse Paulo aqui, antes de conhecer Cristo, era uma pessoa religiosa. Esse Paulo aqui era um perseguidor da igreja. Mas quando ele conheceu a Cristo, Paulo trocou a religião pela justiça de Deus, pela uma nova vida que Jesus Cristo dá. Ele encontrou sentido real e verdadeiro para a sua vida. Ele compreendeu que tudo mais, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele vivia, todo o seu contexto era inferior àquilo que ele tinha em Cristo Jesus. Aquilo que ele tinha em Cristo Jesus. E a boa notícia para você é, se você não tem encontrado sentido na vida, se você não tem essa visão da morte, de uma morte gloriosa que glorifique a Cristo, a graça do Senhor está disponível na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está disponível naquele que veio a nós, naquele que se entregou por nós, como nos diz Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A graça está disponível naquele que se humilhou, naquele que se entregou por mim e por você. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos. Ele morreu por nós. Ele pagou a pena por nós, pecadores, que não tínhamos condição nenhuma. E Ele ressuscitou em nosso favor. E agora está reinando sobre todas as coisas. Senhor da glória. A sua vida não é sobre você. É sobre Cristo. É sobre o Senhor da glória. Olhe para Cristo, porque só há uma maneira de ter uma vida que vale a pena viver e uma morte que vale a pena morrer. É olhar para aquele que venceu a morte
é olhar para aquele que Paulo desejava ver acima de todas as coisas. E se você o enxergar, se você o vir como ele é, você poderá dizer a mesma coisa que Paulo disse: estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Cristo, irmãos, Ele deve ser o centro das nossas vidas, assim como foi da vida do apóstolo Paulo. O chamado de Cristo para Paulo era para que Paulo colocasse em primeiro lugar. Esse é o chamado para mim e para você. Viver para Cristo e morrer para Cristo. É necessário que eu e você, crente em Cristo Jesus, dia após dia, decretemos a morte do nosso eu, da nossa vida autocentrada, da nossa vida que só olha para os nossos problemas. É necessário que nós olhemos para Cristo e mortifiquemos a nós mesmos. Cristo vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Só essa vida tem sentido, irmãos. Uma vida que nega a si mesmo e segue a Cristo. Pare de confiar em si mesmo. Pare de achar que o mundo gira em torno de você. Pare de achar que a vida é sobre você e que você conseguirá se salvar por você mesmo. Você necessita viver para Cristo, para que você viva plenamente, para que você viva e tenha vida em abundância. Sem Cristo, meu querido, minha querida, sem Cristo todos nós caminhamos para o inferno. Sem Cristo, nós estamos fadados ao inferno, ao fracasso, ao sofrimento. Se Cristo não for o centro das nossas vidas, nós pereceremos. A vida não terá sentido e a morte será uma morte de sofrimento eterno, onde você irá perecer eternamente. É por isso que eu conclamo: olhe para Cristo, corra para aquele que é gracioso e misericordioso, para aquele que nos diz na sua palavra que as suas misericórdias renovam-se dia após dia, manhã após manhã sobre as nossas vidas. Nesse mundo cheio de dificuldades, cheio de aflições, mesmo assim, ainda vale a pena viver, se nós vivemos para Cristo e se nós morremos para Cristo. Olhe para o Senhor. Deixe de lado os seus valores pessoais, os seus interesses, e siga o Senhor, servindo a Ele com ousadia, sem medo da morte, porque a morte já foi vencida por Ele, para que você tenha vida. Que o Senhor nos dê graça. Amém.